Olá, meus queridos, Deus abençoe. Eu prometo neste vídeo não ser muito prolixo, mas de forma sucinta eu vou falar hoje sobre dízimo. Alguém que se inscreveu no nosso canal tem me pedido que eu fale sobre dízimos. Há alguns dos irmãos que nos acompanham que eles fazem sempre algum pedido, eles deixam alguma opinião, alguma ideia para que a gente esteja comentando e ensinando aqui. E ensinar é algo que eu gosto muito de fazer. E hoje eu vou falar sobre dízimo a pedido. Eu duvido muito que logo após você ouvir este vídeo, você tenha alguma dúvida sobre dízimo. Porque hoje nós vamos de fato exterminar esse tabu, essa confusão acerca da obrigação ou não de entregar o dízimo. O dízimo ainda é algo que se deve cultivar nas igrejas? É algo que ainda se deve praticar nas igrejas? Eu não vou falar aqui da historicidade do dízimo, não vou falar aqui da teoria geral do dízimo, não vou apresentar aqui os dízimos, como nasceu e até os nossos dias, porque esse é um estudo que você já vai encontrar por aí nos canais que já temos, e em livros, enfim. Mas o que eu quero trazer para você hoje é apenas deixar claro para você uma questão. Eu ainda devo entregar dízimos ou não? É isso que eu quero trazer aqui de forma clara. Não vamos nos aprofundar. Não. A questão é, eu ainda devo entregar dízimos ou não? Os dízimos devem ser entregues ao pastor na igreja ainda? Sim ou não? Essa é a grande questão. As demais questões teológicas, terminológicas, a história, enfim, estas questões não sinto que seja necessário, não neste vídeo, até porque você já tem aí vários estudos à sua disposição. No entanto, o que eu quero trazer aqui é de forma clara para responder à única questão. Porque questão que fala de dinheiro, é claro, uma questão que está aqui encafifada na mente de muitos cristãos que ainda se debatem se o dízimo era apenas para o Velho Testamento ou o dízimo ainda é usado no Novo Testamento e, por fim, a igreja atual ainda está debaixo da palavra de Malaquias, o profeta que falou, dando uma ordem sobre a questão do dízimo. Muito bem. Vamos entender aqui de forma prática. A Bíblia ela tem 66 livros, ok? Ela tem 39 livros no Velho Testamento e ela tem 27 no Novo Testamento. Então a Bíblia ela tem ao todo 1189 capítulos e ela tem em torno de 31.102 versículos bíblicos, principalmente na tradução de Almeida, 31.102 versículos. Ok, a pergunta é, quantas vezes nós lemos sobre dízimo na Bíblia? A Bíblia só relata sobre dízimo por 40 vezes. 40 vezes. No Velho Testamento nós temos 32 vezes a referência à palavra dízimo. E no Novo Testamento nós temos por 8 vezes. Ok? Eu não vou entrar lá, como disse já no início desse meu vídeo, nas questões mais profundas, como nasceu a história do dízimo, a quem era entregue, a questão de dinheiro, a questão da troca, a questão de bens, de plantação, enfim. São questões teológicas mais profundas que não é o nosso tema aqui. O nosso tema é, ainda se deve entregar dízimos? Os dízimos eram ordenados apenas para o povo do Velho Testamento, apenas a Israel? Ou os dízimos ainda é válido esse mandamento no Novo Testamento e, por consequência, na graça? Segundo o estágio que nós estamos vivendo, a dispensação que vivemos, que é a dispensação da graça,
a questão é, a gente ainda deve entregar dízimos? Muito bem, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos apenas 8 menções acerca do dízimo. Quem fala do dízimo no Novo Testamento? Jesus e Paulo. Jesus e Paulo. Eu digo Paulo porque o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, ali do versículo 1 até o versículo 9, ele vai falar sobre dízimo. Aquela questão de Melquisedeque, do dízimo que Abraão deu a Melquisedeque. Ali eu digo que é Paulo porque eu tenho um livro escrito, inclusive com mais de 500 referências bíblicas, provando que a carta aos Hebreus ela foi escrita exatamente pelo apóstolo Paulo, de forma inequívoca. Ok, então nós temos 2 pessoas apenas que falam sobre dízimo no Novo Testamento. Nossa questão é, os dízimos ainda são praticados, devem ser entregues. Então vamos para o Novo Testamento, deixemos o Velho. No Novo Testamento nós temos 2 pessoas, como eu já disse, que falam, que fazem referência ao dízimo. Quem são essas 2 pessoas? Uma é Jesus, a outra é Paulo. E Jesus faz referência ao dízimo exatamente em Lucas, no capítulo 18, no versículo 12, quando ele faz referência a uma parábola do fariseu e o publicano que vai orar. Eles vão orar e a Bíblia diz que o fariseu cita ali que ele é justo, que ele é fiel e que ele jejua e entrega os dízimos de tudo. Jesus formatou esta parábola ali para falar daqueles que foram orar se achando muito justo e que, portanto, desceram da oração sem justificação nenhuma da parte de Deus. Ok, aonde mais Jesus fala sobre o dízimo? Jesus fala sobre o dízimo no capítulo 23 de Mateus, exatamente no versículo 23 de Mateus. Este eu quero ler. Vamos meditar neste capítulo aqui, 23 de Mateus. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Aí ele diz assim: devíeis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está dizendo? Devíeis fazer essas coisas o quê? A prática da fé, da misericórdia, da justiça. Aí ele diz assim, e não omitir aquelas o quê? Os dízimos do endro, do cominho que eles davam. Se você entende um pouquinho de português, você verá que esse texto está dizendo exatamente isso. Jesus está dizendo, vocês deviam fazer essas coisas que eu disse, praticar a misericórdia, praticar a fé. Mas ele diz assim, e não jamais omitir aquelas o quê? Aquelas quais? Aquelas que ele citou no início do texto, quando ele se referia aos dízimos do endro, do cominho. Ok. Então, para que nós não fiquemos aqui debatendo muito, vamos fazer uma questão aqui simples. Eu disse que a Bíblia tem 31.102 versículos. A Bíblia tem 1.189 capítulos. 929 capítulos só no Velho Testamento, com 260 no Novo Testamento. Ok. Um texto que mais os irmãos se debatem é exatamente de Malaquias 3,10. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e fazei prova de mim, não é? Se eu não vos abrir a janela dos céus para que dela advenha maior abastança. A questão é, para esses irmãos que debatem tanto e que dizem que dízimo no Novo Testamento não existe e que dízimo não é mais para ser entregue porque os dízimos eram entregues aos levitas, aquela história toda que vocês estão cansados de ouvir. Mas a minha questão é simples. Depois deste ensino tão sucinto,
A minha questão para estes irmãos, para estes teólogos, para estes pastores, para os defensores da teoria de que não se deve entregar mais dízimos na atualidade, a questão é simples. Repito, Cristo falou sobre dízimo 2 vezes. Em um ele citou uma parábola. Na outra ele chamou a atenção dos fariseus. Boa oportunidade para Cristo dizer: os dízimos não precisam mais ser entregues, até porque eu estou manifestando agora a dispensação da graça. Ele teve 2 oportunidades. Quando ele falou de dízimo, ele podia ter dito, mesmo na parábola que ele citou do fariseu e o publicano que foram orar, como ele também poderia ter dito diretamente aos fariseus, quando ele disse aos fariseus que eles entregavam os dízimos, mas não praticavam a fé e a misericórdia. Então Cristo teve a oportunidade ali para dizer: olha, a partir de agora vocês não precisam mais entregar dízimos. Mas Cristo fez isso? Não, ele não fez isso. Cristo não disse: olha, a partir de agora não se deve mais entregar dízimos. Não. No capítulo 7 lá de Hebreus, quando Paulo escreve aos Hebreus, ele teve a oportunidade para ali concluir logo no versículo 10, depois do 9, que é o último que ele fala sobre dízimo ali. No versículo 10 ele poderia dizer: se bem que agora, irmãos, nós não precisamos mais entregar dízimo. Não, Paulo não fez isso. Ok, diante desta conclusão, que nós não temos nem Jesus proibindo os dízimos, nem Paulo e nem nenhum dos apóstolos, e nenhum dos livros, dos 27 livros do Novo Testamento, eu quero desafiar você que diz que os dízimos não devem mais ser entregues. E eu só creio na sua tese se você me mostrar, dentre os versículos do Novo Testamento, que são mais de 7.000 versículos, me mostre um onde a Bíblia diz claramente no Novo Testamento: os dízimos não devem mais ser entregues. Não, eu não vou ficar aqui perdendo tempo com você. Não. Eu só quero que você me mostre, dos 7.957 versículos do Novo Testamento, dentre os 27 livros do Novo Testamento. Nem vou questionar Malaquias 3:10. No Novo Testamento, me dê um texto onde a Bíblia diz que não se deve mais entregar dízimos. Nem Jesus, nem os apóstolos e nenhum dos livros do Novo Testamento você achará esse texto. Eu vou te dar 10, 20, 30 anos e você não achará um único texto no Novo Testamento onde se proíbe entregar dízimo. Jesus teve a oportunidade de fazê-lo e não fez. Pelo contrário, disse: vocês devem fazer isso sim, entregar dízimos, mas também praticar a fé e a justiça. Então, você tem o texto? Não. Você não vai me dar esse texto. Então, a partir de hoje, entregue os dízimos do Senhor. E pare de roubar.